Aqui, aqui é o pastor João Carlos, canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vidas. Eu queria deixar uma palavra para você, uma palavra de vitória. Sim, uma palavra de vitória e uma palavra de despertamento. E uma palavra que vai trazer para a sua vida uma edificação tremenda. Deus vai falar profundamente com você. Deus tem uma palavra para te levantar. Eu quero que você acredite nisso. Acredite em Deus. Acredite em Deus, em Jesus, no Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para você, para te levantar. Deus, Ele tem uma palavra para te colocar de pé. E Ele tem uma palavra para você hoje, uma palavra de força. De força. E a vontade de Deus é que você vença o que eu tenho para falar para você hoje. E que você vença esse momento de dificuldade, esse momento difícil de se passar, esse momento difícil de se viver, esse momento de desânimo, esse momento de tristeza, talvez até uma depressão, que está tentando se alojar. E Deus manda eu te dizer, não saia deste vídeo, não saia desta mensagem. Veja a mensagem até o fim, que Deus vai trazer um despertamento para você muito grande. E Deus vai trazer um livramento muito grande, que Deus fala ao meu coração, que você que está ouvindo essa mensagem aí, que talvez está, às vezes, em uma situação sentimental, até, vamos dizer, mais pessoal, mais íntima, que está difícil de lidar. Para você que não está passando por isso, Deus já está trazendo um despertamento para você não deixar se levar, por algumas situações que vai tentar se infiltrar, na sua união, no teu coração, na tua pessoa, na tua maneira de pensar, na tua maneira de falar, e para tentar, te tirar do posicionamento que Deus te vocacionou, que Deus te levantou. Então há uma armadilha do adversário, há uma inquietação, e nessa inquietação Deus fala no meu coração, que tem uma insatisfação rodando o seu lar, rodando a tua casa, rodando a tua pessoa, rodando a tua vida, homem, mulher, moço, moça, obreiro, homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, adolescente de Deus, até você, irmão, seu lar, sua casa, a sua família. Deus fala no meu coração que há um perigo muito grande rodando, cirandando, preparando uma armadilha terrível para tentar destruir o teu lar. E eu vou deixar um capítulo da palavra de Deus, porque a palavra é do Senhor, a glória é do Senhor. E eu queria tanto que você fosse até o final desse vídeo, até o final dessa mensagem. E nessa mensagem Deus vai despertar e vai mostrar que em muitos lares, que já está acontecendo até algumas coisas, talvez, errada. E em outros lares, o inimigo está tentando entrar, para derrubar, para destruir, porque os nossos adversários, ele veio para matar, roubar e destruir, ele veio para nos tirar, do caminho certo, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E Deus me deu uma palavra, sobre insatisfação, sobre a pessoa que não se sente realizado, a pessoa que não se sente ainda completo. Deus fala no meu coração que essa mensagem, ela vai impactar o mundo, não só o Brasil, mas ela vai impactar o mundo, ela vai impactar, todas as pessoas que ouviram essa palavra sobre a insatisfação, sobre não estar satisfeito com o que tem de bom em casa, com o que tem de bom na sua vida, com o que tem de bom no seu lar, com o que tem de bom na sua vida financeira, com o que tem de bom nas suas vestes, com o que tem de bom, nos seus objetos, com o que tem de bom, na sua vida financeira, que às vezes é boa, com o que tem de bom, com o seu companheiro, com o que tem de bom com seus filhos, com o que tem de bom com a sua família, desde o papai, da mamãe, do vovô, do tio e dos parentes mais perto como os mais distantes. E tem pessoa que Deus falou no meu coração que não está satisfeito ainda, com o trabalho bom que tem, que às vezes trabalha meio expediente, ou talvez trabalha, às 8 horas do dia, mas se ganha bem, é um trabalho, bom, tem reconhecimento, traz, o pão diário. E essa pessoa, Deus fala no meu coração, não só pelo trabalho, mas pelo seu lar, pela sua vida, pelo seu espaço, pelas suas condutas e pela a sua pessoa, na sociedade, na família, pela sua integridade, pelo seu caráter. Deus fala no meu coração, ei homem, ei moço, moça, você que não está namorando, isso Deus manda te dizer, namoro já é uma responsabilidade. Você que está noivando, é uma responsabilidade maior ainda. E você que já é casado,
Não importa se você iniciou-se um casamento, ou se está já no meio de um casamento já há muitos anos, ou se já está há muitos anos. Não importa. O que importa é que Deus quer que você mantenha, homem, mulher, né, moço, moça, jovem, né, obreiro, irmãos, mantenha a tua integridade. Mantenha a tua integridade. E Deus me trouxe aqui, né, para mim trazer uma palavra acalentadora, apaziguadora, porque tem uma guerra se levantando contra você. Você sabia? Tem uma guerra se levantando contra você. Eu queria que você soubesse disso, você que vai ouvir esse vídeo. Eu sei que muitas das vezes a pessoa diz assim, mas você nem me conhece, você nem sabe como começou a minha história, ou como está a minha história, mas Deus sabe. Por isso que Deus me trouxe aqui para te dizer, cuidado com o seu relacionamento, cuidado com o seu casamento, cuidado com o seu noivado, cuidado com o seu namoro, cuidado com você. Ou seja, menino, moço, homem, menina, moça, né, mulher, cuidado, vigie, cuidado porque o inimigo ele quer colocar uma semente de insatisfação, uma semente de não ter uma realização completa na sua vida. Você tem tudo, né? Você tem tudo que todos queriam ter, homem, mulher, moço ou moça, seja da idadezinha menor ou da idade maior. Você tem tudo que todos queriam ter e ainda não dá valor. E Deus manda te dizer, passa a dar valor hoje. Passa a dar valor hoje, porque Deus manda te dizer, isso não está sendo bom aos olhos de Deus, e isso é feio aos olhos de Deus, e vai ficar feio aos olhos da sociedade, através dessa palavra, né, que eu vou trazer para os vossos corações. Eu queria deixar uma palavra no Evangelho, né, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1, que o tema do capítulo 8 diz assim, a mulher adúltera. No capítulo 8, verso 1, diz assim, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada no próprio ato de adultério, ou adulterando. E pondo-a no meio, disse-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, né, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais seja apedrejada. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o Jesus, para que tivessem de que acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, né, endireitou-se e disse-lhes, Jesus, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia com o dedo na terra. E quando ouviram isso, saíram um, a começar pelo mais novo até o mais velho, até aos últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E, endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse, ninguém, Senhor. E Jesus disse-lhe, nem eu também te condeno, mas vai-te e não peque mais. Deus me deu esta palavra, irmãos, para mim dizer para os irmãos. Muitos das pessoas lê, né, a palavra do Senhor e não pede, né, ao Senhor, né, uma interpretação, uma revelação, e talvez pela a imaturidade, ou talvez pela né, o desejo de se ter uma aprovação, de receber de Deus, né, uma bênção, de receber de Deus, né, algo bom. Às vezes se precipitam-se, acabam-se, às vezes interpretando a Bíblia errada. Jesus, no texto, a Bíblia diz que Jesus, né, perguntou para aquela mulher, né, ele perguntou para aquela mulher sobre os acusadores daquela mulher. E a Bíblia diz que os acusadores daquela mulher saiu, né, de um a um, desde o mais novo ao mais velho. Mas, porém, o texto diz que ela foi pega, né, ela foi apanhada, ela foi colhida. Se nós olharmos o texto e analisar dentro do texto, e analisar dentro da história, a história diz que aquela mulher, ela tinha por hábito. A história diz, o contexto diz. Se você entrar na história, né, a gente vemos que aquela mulher, ela foi apanhada em uma hora, em um dia, em um determinado local, hora, dia, né, manhã, tarde ou noite. Mas antes dela ser apanhada, ela era acostumada, né, a fazer as mesmas coisas. É por isso que no começo da mensagem eu falei para você, meu irmão, minha irmã, né, que Deus colocou no meu coração esta palavra para dizer. Já era um hábito daquela mulher, já era um hábito. E Jesus não a condenou, mas Jesus também não aprovou. Portanto, Jesus falou, tudo bem, eu não vou deixar. Jesus não deixou aquela mulher, primeiramente, Jesus não deixou, né, Jesus não impediu, né,
não impediu que ali aqueles homens, né, aqueles doutores, né, aquelas pessoas que se passavam como, né, conhecedores da verdade, Jesus não impediu, né, que eles apegassem, acolhessem ela como se colhe, né, um grão, uma espiga de milho ou um fruto. Não, Jesus não impediu isso. Por que eu estou falando sobre isso aí? Porque a história diz que ela tinha por hábito em sair de um lugar para ir para o outro. É como se você plantasse, é como se você soubesse aonde estava aquele fruto. Ou seja, o fruto, né, o fruto da discórdia, o fruto do engano, o fruto da insatisfação, o fruto do pecado. Aquela mulher, ela era aquele fruto. Mas só que Jesus, ele é o fruto do perdão. Jesus é o fruto do amor. Jesus é o fruto da graça. Jesus é o fruto da misericórdia. Ele é a justiça. Mas só que a misericórdia e o amor de Jesus, ele vai à frente da justiça. Ele acolhe, ele abraça, ele abranda. Ele é o acalentador, ele é o apaziguador, ele é o massageador, né? Ele é o tranquilizante, ele tranquila, ele traz paz, né? Ele traz amor, ele traz verdade, ele derruba a mentira, né? Ele tira a discórdia, ele impede, né, a morte, a dor, né, o ferimento, né, ele impede, né, ele dá o livramento, mas ele não impede, né, ele não bloqueia, ele não deixa o culpado, né, ser o culpado se passar, né, como inocente, ou o culpado se passar, né, como ele agiu com verdade. Não, Jesus permitiu que aquela mulher fosse pega assim, e talvez eu e você também, se nós não vigiarmos, né, com os nossos passos, né, com a nossa boca, com os nossos olhos, né, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso bairro, nas nossas saídas, nas nossas, né, viagens, excursões, né, no nosso ir e vir, né, das igrejas, né, no nosso, né, local, no nosso momento que nós vamos estar, às vezes, debaixo ou sobre uma tentação maior. Aprovação não, tentação. Né? Deus não, ele deixa. Ele deixa porque Deus, ele quer conhecer, não que ele não conheça, ele conhece cada um de nós. Então eu quero dizer para você, irmão, Deus está me dando e te dando esta mensagem porque você está sendo tentado. Você está sendo tentado. Só que só em ser tentado é uma coisa, e ceder à tentação é outra coisa. E a Bíblia nos diz que você que está ouvindo essa mensagem, e eu também que estou pregando essa mensagem, Deus está dizendo para mim e para você, se você não vigiar, você vai ser tentado sim, e você vai ceder. Você vai ceder. Você vai ter tudo no teu coração, na sua vida, na sua família, no seu lar, na sua vida financeira, mas no seu coração você não vai ter nada. Por quê? Porque o quê? Porque a insatisfação do que você tem. Você acha que já não supre a sua necessidade. Como que pode uma pessoa que já tem um companheiro, um esposo, né, adulterar? Por que uma mulher tem que adulterar se ela já tem um esposo? Será? Será que uma pessoa não é o suficiente? Será que um amor não é o suficiente para um namorado, uma namorada? Será que um amor de um noivo ou de uma noiva já não é o suficiente para ambos lados? Será que um casal já não é suficiente um para o outro? Será que precisa entrar um intruso no casamento? Será que precisa entrar um intruso no noivado? Será que precisa entrar um intruso no seu ministério? Né, que Deus te chamou para uma grande obra, para uma linda obra? Será que precisa entrar um intruso dentro do seu lado, da sua casa? Será que precisa entrar um intruso na vida do seu filho ou da sua filha? Ou uma intrusa? Ou na vida do seu companheiro, do teu companheiro, do seu namorado, do seu noivo, da sua noiva, do seu esposo, da sua noiva? Será que precisa entrar um intruso ou uma intrusa lá no seu trabalho? Será que precisa entrar um intruso, né, na sua ida e vinda? Será que precisa entrar um intruso ou uma intrusa, né, nas suas caminhadas? Será que precisa entrar um intruso ou uma intrusa, né, pela sua insatisfação, né, nas suas viagens que você faz? Né? Será que precisa entrar um intruso ou uma intrusa, né, nos caminhos que você anda? Ou seja, na sua mente, no seu coração, nos seus olhares? Será que você não consegue entender que não é isso que Deus quer para você? Por que Deus não quer isso para você? Porque a Bíblia diz que, pegando aquela mulher que tinha por hábito, eu quero que você se apegue à palavra de Deus, o texto da palavra de Deus. Aquela mulher não adulterou por acaso. Não. Era um hábito dela. Era um hábito costumeiro. Era uma situação tão constrangedora que aquele hábito era diariamente, semanalmente, mensalmente. Você gosta de história da Bíblia? Você gosta de ler a Bíblia? Leia a história da Bíblia, leia a história do texto. Pega as Bíblias. Pega as Bíblias aí pentecostal, a Thompson, né? As Bíblias que tem ali uns estudos, né, aprimorado, que tem, né, uns estudos mais profundos. Não é que pega pesado, mas um estudo que vai falar a verdade. Aquela mulher, ela era viciada em fazer o que não era certo, em fazer o que não era bom. Ela era uma mulher viciada, né, viciada em não se contentar com o que tinha, com o que tem. E eu espero que você não seja essa pessoa. Eu espero que você nunca se torne essa pessoa. Você moço, moça, você, né, obreiro, né, você esposa, noivo, noiva, namorado,
namorada, não se torne essa pessoa. Seja feliz, seja satisfeita pelo o que Deus está fazendo na sua vida. Porque o que ela fez nunca foi e nunca será, né? E nunca Deus aprovará. Deus não aprovou a atitude dela, não. Deus não condenou ela, porque Deus é amor. Eu sei que Deus é fogo consumidor, mas Deus viu um arrependimento no coração dela. Porque se ela não arrependesse, ela iria sofrer assim como ela sofreu. Se você ler o texto, você vê que Deus não isentou ela, Deus não livrou ela de quê? Trouxeram ela ao templo, né? Aonde tinha o quê? Milhares de pessoas, aonde tinha sinagoga, era centenas de pessoas, aonde tinha, né, lugares, né, que eram as casas dos servos do Senhor Jesus, que tinha dezenas de pessoas. Né? Centenas de pessoas, dezenas de pessoas, centenas de pessoas e milhares de pessoas eram no templo do Senhor. Deus não isentou, não livrou, hora nenhuma a vergonha dela. Ela teve que passar pela sua vergonha de ser chamada. E o próprio Deus não livrou ela de ter esse texto hoje. A mulher adúltera. Você lê? Você pode ler. Deus não me levantou. Deus não me levantou para machucar, para agredir, para... Não. Deus me levantou para levantar você. Então, eu estou aqui falando aqui para te levantar. Levanta. Levanta-te, homem. Levanta-te, mulher. Seja feliz. Seja satisfeita. Talvez hoje o seu marido ou a sua esposa ainda não está ainda do jeito que você pediu ao Senhor. Eu sei disso. Eu tenho sentimento também. Eu já sou uma pessoa já vivida, um homem maduro. Eu sei, né? Eu sei que ainda essa noiva que gosta tanto desse rapaz, e esse rapaz que gosta tanto dessa noiva, às vezes ainda não se pensa igual, ainda não. Mas são pessoas boas, né? São pessoas que servem a Deus. Ao decorrer do tempo, né, no operar de Deus em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, né, a sua esposa, o seu esposo, a sua noiva, o seu noivo, o teu namorado, a tua namorada, ele vai melhorando. É só vocês permanecerem no Senhor Jesus, no nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Ele fará a boa obra que Deus começou e há de terminar. Então eu quero que você, né, se apegue a esse texto, aprenda com esse texto. Aprenda com esse texto que essa mulher, ela não agiu, ela não foi prudente. Né? A palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios, a Bíblia diz que a mulher sabe, ela edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos, né, destrói o seu lar. Essa aqui era uma mulher tola. Ela era uma mulher tola, mas Deus também gosta. Deus gosta, né, não da tolice, mas Deus gosta das pessoas também que têm aquele raciocínio, né, pequeno, aquela mente fraca, aquele pensamento às vezes, né, que não vai levar a pessoa a nada, ou vai levar até uma coisa que não é muito boa. Aí a Bíblia diz que aquela mulher, né, trouxeram ela para o meio aonde Jesus estava escrevendo, né, com a sua mão ou com seu dedo no chão acerca de alguma coisa, né? Segundo os historiadores, segundo as escritas, segundo, né, os livros, né, dos grandes homens que viveram no período, né, que andaram com o nosso Senhor Jesus Cristo, né, alguns, né, ousam, né, a falar ou até conjecturar que não é pecado você imaginar o que Jesus estava escrevendo. Eu creio que Jesus ele estava escrevendo sobre a história daquela mulher. Ele sabia que ia vir um problema até aí. Então aquela história daquela mulher não era o fim dela. Não era, ou seja, o seu fim não vai ser, sabe o quê? Essa insatisfação não vai ser o seu fim. O seu fim não vai ser os seus atos errados, não. Porque hoje Deus traz, sabe o quê? Para você, hoje Deus traz esta revelação, hoje Deus traz santificação. Hoje Deus traz para você, hoje, uma unção que vai te libertar, vai te limpar, vai te purificar dessa impureza, que às vezes no teu coração. Homem, mulher, né? Casal, né? Homem, mulher, noivo, né? Noivo, homem, mulher, moça, namorado, jovem, moço, moça, que são namorados, né? Namorados também já de cabelinhos brancos. Mas Deus hoje traz santificação para a sua vida, para o seu lar, para você se contentar com o que Deus te deu. Então a palavra de Deus nos diz que trazendo ela para o meio aonde Jesus estava, a Bíblia diz que gerou uma grande confusão à volta daquela mulher ali, aonde Jesus estava escrevendo com a sua mão, com o seu dedo sobre o chão. A Bíblia diz que todos, né, estavam com uma pedra em suas mãos, né, para apedrejá-la, e ainda, né, exercendo, ou seja, utilizando da Bíblia Sagrada para acusar aquela mulher. Mas a palavra do Senhor diz que até o inimigo tentou Jesus com a própria palavra. Então não vai ser diferente. Não vai ser diferente, né, com você, nem comigo. E talvez as pessoas, para tentar te induzir ou seduzir, ou para tentar, ou seja, te prender, ou para tentar te algemar, ou manietar, ou te levar a fazer coisas que são mal aos olhos de Deus, vão citar até a Bíblia. Vão citar até livros de autoajuda. Vão citar até palavras que aparentemente são boas. São bons. Como palavras assim, deixa de ser bobo. Que você, que você nem sabe o que a outra pessoa está fazendo. O que tem, ninguém está vendo. São palavras que eu não vou aqui falar, né, todas elas, mas são palavras assim, são palavras que aparentemente ela não tem peso nenhum, né? Ela não tem peso nenhum, mas ela gera um dano, ela gera uma situação triste. Lá na frente ela vai criar um estrago na nossa vida. Então a palavra do Senhor diz que aquela mulher passou
pela uma grande vergonha, talvez uma das maiores vergonhas da Bíblia, para uma pessoa comum. Uma mulher casada, ser colocada no meio de milhares de pessoas, tem certeza que até o marido dela, né, que estava na casa dele, que é ela que era adúltera, não era ele, né, até ele deve ter sofrido muito uma vergonha. Aquela mulher, ela ficou no meio de uma grande confusão. E além disso, de estar no meio de uma grande confusão, ela foi colocada ao ponto de ser apedrejada. Só bastava uma palavra para ela ser apedrejada. Então eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, obreiro, ancião, de cabelinho branco, para o obreirozinho mais velho, o mais novo, para você que está começando, para você que é casado, ou é jovem casado, ou é pouco tempo casado, ou já tem mais tempo casado, para você que é que está no noivado, você é homem ou mulher, para você que é namorado, para você é homem ou mulher, moço ou moça, menino ou menina, Deus não vai te livrar dessa vergonha. Essa vergonha, Deus está te livrando sim, pela palavra, mas você que tem que se livrar, né, dessa insatisfação. Porque a insatisfação, ela traz resultados terríveis para a nossa vida. A insatisfação, ela faz a gente fazer coisas erradas. E as coisas erradas não agradam a Deus. E nem agrada a nossa família. Destrói a nossa família. Destrói o nosso lar. Destrói os nossos filhos. Destrói as nossas mães. Os nossos pais. Os nossos tios. Os nossos irmãos. Os nossos primos. Destrói o nosso nome na sociedade. Joga a gente na lama. Nós não temos credibilidade nenhuma mais de falar sobre moral e integridade. Moral e integridade na vida de um homem, de uma mulher de Deus. Ou de um homem ou uma mulher, né, que vive nessa sociedade, seja ele ou ela, né, de qualquer forma que ele é ou que ela é, independente da fé, você tem que ter moral, você tem que ter credibilidade quando você falar, as pessoas acreditar. Você tem que ter credibilidade para você poder entrar e poder sair e as pessoas confiar em você. Você tem credibilidade? Você pode sair de casa, a sua esposa confia em você? O seu esposo confia em você? A sua noiva confia em você? O seu noivo confia em você? O seu namorado confia em você? A sociedade confia em você? Você pode entrar em qualquer casa aí, onde tem... Se você é homem, você pode entrar em qualquer lugar, em qualquer casa que tem mulheres, que tem meninas, que tem moça, você é homem, pode entrar? As pessoas confiam em você? E você, mulher, pode deixar qualquer homem entrar na sua casa? Né? Ou você pode entrar em qualquer lugar que só tem homens? Fala pra mim, você é esposa, você é noiva, você é namorada? Você mantém a tua integridade? Você guarda as suas vergonhas? Né? Ou você, homem ou mulher, vocês estão no mesmo jeito que esta mulher, né? Estão insatisfeitos com alguma coisa, estão deixando a desejar. Estão deixando, ou seja, ser rodeado, enlaçado, enredado pelo pecado. Deus manda te dizer, ei, pare disso, tome uma posição. Porque a pedra, segundo o capítulo, o Evangelho de João 8, já está na mão de muitas pessoas. A pedra já está na mão de muitas pessoas. E Jesus não vai tirar a pedra. Ele pode impedir da pedra sair da mão. Mas, pelo menos você vai ver a pedra na mão das pessoas. E essa pedra na mão das pessoas é que vai mudar a sua vida. Porque você tem que criar vergonha, você tem que ter vergonha. Você está fazendo as coisas erradas, não só para você, mas para sua família, que você está destruindo a sua família. Você está destruindo o seu lar, a sua casa, a sua família, está acabando com a sua moral, está acabando com o seu caráter, está acabando com a sua integridade, a sociedade, o bairro, a cidade. Já não confia mais. Então, você tem que ver essas pedras hoje através dessa mensagem. Existe uma pedra para cada uma das pessoas que são assim. Né? Que gostam, sabe o quê? De viver de mentira. Né? Traindo as pessoas boas. Traindo aquele que não pode ser traído. E a Bíblia diz que Jesus não impediu dela passar aquela grande vergonha. E para terminar, já terminando essa mensagem por alguns minutos, né, que eu estou prestes a terminar, a Bíblia diz que além dela estar vindo a pedra na mão das pessoas em todo o tempo, mesmo do lado de Jesus. Se você não se colocar na posição, você sempre vai ver pedra. Jesus vai estar do seu lado, mas você vai sempre ver pedras, e você sabe que você merece. E você sabe que aquelas pedras tinham que vir de encontro à sua vida. Mas, pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus em Cristo Jesus, pelo cuidado do Espírito Santo de Deus não deixou ainda essas pedras chegar ainda na tua pessoa. Mas você está vendo, você está sabendo que você está fazendo tudo errado. Você está sabendo que você está escangalhando tudo, que você está acabando com tudo. Você está acabando com a sua família. Você está destruindo a sua família. Você está destruindo a tua moral. Você está sendo destruído dentro dessa sociedade. Você já não tem mais credibilidade. Nada que você fala, nada que você faz. Ninguém não confia mais em você. Você já não entra em qualquer lugar. Você já não tem mais liberdade. Você já não tem mais ir e vir sem ter um olhar desconfiado. Porque o quê? Porque você está fazendo por onde? Você está fazendo por onde? Você está fazendo por onde as pessoas não confiam mais em você. Você está fazendo por onde não tem mais credibilidade, não tem mais confiabilidade. Por quê? Porque não tem mais integridade. E Deus te chamou para ser santo, para ser puro. Deus te chamou para você, né, não ser essa pessoa, né, que venha trazer um exemplo, né, um exemplo de uma pessoa totalmente desequilibrada, uma pessoa totalmente, uma pessoa que não está contente, uma pessoa que está descontente, uma pessoa que não está satisfeita, está insatisfeito. É por isso que eu tenho por tema algumas mensagens, a insatisfação e seus resultados. A insatisfação e os seus resultados, quem são pessoas insatisfeitas em suas vidas, sempre vão fazer as coisas erradas. Porque ele tem tudo de bom, como eu falei, mas para ele não tem nada bom. Ele quer sempre mais, sempre mais e sempre mais. Sempre mais.
Então, enquanto você estiver assim, né, Deus vai sempre permitir que você entre no meio de uma confusão. E Deus sempre vai permitir que alguém te pegue em alguma situação para você passar também uma grande vergonha, como aquela mulher passou. E além dela passar, ela passou momentos terríveis. Porque você está prestes a ser morto através, né, de pessoas, né, que quer agredir, né, as pessoas através de uma verdade. Você não tem como, você não tem argumento. Mas Jesus hoje é o teu argumento. Jesus hoje se chama, né, meu filho, minha filha, né, venha para mim, se aproxime de mim. Mesmo nessa vergonha, mesmo, ou seja, em meios a essas pedradas, em meio a essas pedras, em meios, ou seja, a esse povo, a essa situação, né, que eram milhares de pessoas no templo, eu ainda te dou o livramento. Eu já vi pessoas dizer, estou passando por isso, eu não sei nem porquê. Aí eu vou dizer para você o que o texto diz. Outra coisa que aquela mulher nunca esqueceu. Ela nunca esqueceu. Aquela mulher, eu tenho certeza que ela terminou a vida dela dizendo, eu fiz uma besteira tão grande na minha vida e na vida da minha família que um dia eu fiquei no meio de uma grande confusão. E eu fui levado para o meio. Eu fui colocado no meio para ser apedrejada. Por quê? Porque a minha insatisfação me levou a fazer uma coisa errada. Nem Jesus tirou ela do meio. Jesus pode até te livrar no meio. Mas Jesus manda te dizer, você vai estar ciente que você esteve no meio. Essa história nunca vai sair da sua vida. Porque eu e você, nós temos que criar vergonha. Nós temos que ter vergonha. Nós temos que ter vergonha de estar no meio, né, de uma grande confusão, né, que nós mesmos, né, criamos. Nós mesmos. Foi nós mesmos que criamos aquilo ali. Não foi Jesus. E nem foi aqueles homens, não. Porque tem muitas pessoas que às vezes quer paparicar, quer passar a mão. Eu já vi pessoas, né, passando a mão. Não. Aquela mulher, ela que causou. Ela que criou aquela situação desconfortável de estar no meio de uma grande confusão. Está sendo falada. Quantas pessoas até hoje falam dessa mulher? As pessoas falam, né? O texto, é claro que a glória maior é para o nome do Senhor Jesus Cristo, que mesmo assim ainda perdoou, mas falou, vai e não peques mais. O próprio Jesus falou, não faça mais. Então, né, os homens, as pedras, está no meio. Se você está fazendo coisas erradas, faz parte mesmo. Faz parte. Jesus pode até te livrar, mas que você vai ver as pedradas, vai ver. Você vai ver. Você sabe por que até hoje você só leva pedrada? É porque você não tomou uma posição ainda. Porque você não tomou um prumo ainda. Você sabe que até o dia de hoje você está no meio de uma grande confusão? É porque você ainda, sabe o que? Não olhou para Jesus. Você ainda não olhou para Jesus da forma que tem olhado. Você ainda não ouviu a voz de Jesus. Não, você ouviu a voz de um Jesus da sua mente. Você ouviu a voz de um Deus da sua mente. Porque quando você ouve a voz de um Deus, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, você tem um livramento na hora. Você pode ter até lembrança que levou muita pedrada na vida, né? E que teve no meio de uma grande confusão. Mas você tem um testemunho de dizer, mas Jesus me libertou. E Jesus falou para mim não pecar mais. E eu queria deixar para você essa mensagem. Eu queria que você entrasse no meu canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vida, Pastor João Carlos, e que você, no final dessa mensagem, olhasse, né, no seu dispositivo portátil, seja telefone, notebook ou computador, né, na parte superior do lado direito vai aparecer uma mensagem, ou no meio da tela vai aparecer 2 mensagens, que você clicasse nela e continuasse vendo os vídeos do canal Restaurando Famílias, Casamentos e Vida, Pastor João Carlos, e que vocês todos fiquem com Deus e recebam essa mensagem da parte do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, e fiquem todos com Deus.